Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Câmara Saúde desta noite, com um assunto que eu tenho certeza que pode revolucionar a sua vida. Imagina você poder utilizar a análise do seu DNA ao seu favor para prevenir alguma saúde, para melhorar o seu desempenho físico, para melhorar a sua qualidade de vida. Estes exames já estão disponíveis em Passo Fundo e sobre este assunto nós vamos conversar hoje, a partir de agora, com essas duas profissionais maravilhosas que estão aqui com a gente no estúdio, a Daiane Fuentefria, farmacêutica e bioquímica, e também a Aldalise Lago, ela é bióloga e gerente operacional de um laboratório aqui de Passo Fundo que está realizando estes exames. Primeiro, então, eu gostaria de desejar a vocês um excelente bate-papo, que vocês se sintam à vontade aqui para a gente falar desse assunto tão importante para todos nós. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar falando com a Daiane. Nos conte o que são estes novos exames que estão disponíveis no mercado. Certo. Boa noite, então, Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar divulgando e falando um pouquinho sobre esses exames de genética que realmente, como tu falaste ali, eles são revolucionários, Então, nós conseguimos trazer a um passado assim relativamente recente, a Passo Fundo, não só disponibilizar uma diversidade de exames na área de genética, coisa que há pouco tempo atrás a gente observava somente em grandes centros, então eles estavam acessíveis, mas o paciente ele tinha que se deslocar, por exemplo, para Porto Alegre, a Caxias ou a mesma São Paulo para fazer a coleta desses exames. E hoje a gente consegue ter tudo isso aqui ao nosso alcance, A gente consegue oferecer para a comunidade médica, para demais prescritores e para os pacientes muito próximos da nossa realidade. E de que forma, Alda, esses exames podem contribuir ali com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar? Como é feito esse mapeamento? A gente oferece, então, exames de prevenção, que são exames disponíveis que o paciente mesmo busca. Então, hoje, o conhecimento está muito difundido na internet, então o paciente muitas vezes ele busca, ele quer saber mais sobre a sua saúde, Então, a gente tem exames na linha de prevenção que ele pode realizar, então, sem o pedido médico. E a gente oferece também alguns exames diagnósticos, que aí são focados para aquele paciente que está fazendo uma investigação, que tem uma história clínica, e que busca um diagnóstico de alguma doença que ele vem acompanhando. Vamos supor, eu tenho uma predisposição genética na minha família a câncer. Meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer. Eu devo fazer esse tipo de exame? Ele é importante, Porque a gente tem que saber que o exame genético ele vem para nos dar um alerta e para aumentar o cuidado, Então a gente já tem um cuidado. Quando a gente tem um histórico familiar que justifique dar uma ênfase maior a esse cuidado, o exame genético ele é um aliado importante. Então, avaliar esse histórico, entender que tipos de câncer que existem na família, vai nos auxiliar a entender qual que seria o melhor exame para esse paciente fazer, o melhor painel. E qual a melhor conduta médica também. Isso. Por exemplo, saber qual é a dieta mais adequada para uma pessoa que tem uma predisposição genética ao câncer, por exemplo, seria isso. Então, ou não apenas isso, mas também se eu quero ter, sei lá, mais massa muscular, também é possível fazer essa análise? Existe hoje um exame disponível, que ele é bastante recente também, que o nome do exame é Somos Equilíbrio. Somos Equilíbrio. Somos Equilíbrio. Porque o objetivo desse exame, quando a gente realiza ele, é que a gente consiga atingir o nosso melhor estado de saúde. É promoção da saúde numa maneira de prevenção. Esse exame ele é bem específico, voltado para essa área, digamos assim, do bem-estar, porque ele vai se basear em 5 grandes pilares da saúde. Ele vai se basear em análise de alguns genes que estão relacionados ao nosso corpo, relacionados à nutrição, relacionados à nossa pele, ao envelhecimento, também ao estresse e ao sono e à resposta, como que o nosso organismo responde frente a alguns medicamentos que são pesquisados. Ele faz isso através de uma amostra de sangue e ele consegue avaliar mais de 100 variantes genéticas. Então, são mais de 100 características que esse exame especificamente pesquisa. Vou dar um exemplo bem breve, assim, de maneira resumida. Por exemplo, dentro do pilar da nutrição, ele consegue avaliar, através dos genes
e dizer qual é a dieta que é mais adequada para você. Se o seu metabolismo ele vai ser normal, ele vai ser reduzido, por exemplo, frente a uma dieta proteica, ou a uma dieta low fat, ou a uma dieta do Mediterrâneo. Se você metaboliza bem carboidratos. E assim tem vários outros itens. A mesma coisa quando a gente fala ali de algumas necessidades nutricionais, ele avalia isso também. Frente a algumas vitaminas, né? Se você tem, por exemplo, uma necessidade maior ou menor de vitamina A, B6, vitamina C, vitamina K, entre outras. Se você tem uma tendência a ter uma sobrecarga ou uma deficiência de ferro. Ou seja, nem adiantaria suplementar sem fazer um diagnóstico como esse. Nesse caso específico da parte da dieta, como ele é uma alteração genética, ele não te dá a quantidade. Por exemplo, ele não vai te dizer que você tem 40 miligramas de vitamina D no seu organismo. Mas ele vai te dizer, por exemplo, que você pode ter uma necessidade maior. E daí, nesse caso, se houver essa indicação, seria indicado fazer a dosagem para, através de um profissional, ele orientar a suplementação de acordo com o resultado desses exames. Potencializa demais a conduta médica e nutricional. Com certeza. E é da prática de exercícios também, né? Para um acompanhamento, por exemplo, com um profissional educador físico, com um personal. Então, às vezes a pessoa tá lá malhando, fazendo uma atividade física e não vê resultado, né? Tipo assim, eu tô há tantos anos fazendo isso, eu corro, eu faço, sei lá, crossfit, eu faço academia e eu não vejo resultado. Então, esse exame, ele pode te trazer algumas informações do tipo assim, se eu tenho alguma tendência à obesidade, como é o meu metabolismo, se ele é lento, se ele é normal, né? Se ele é acelerado, se eu tenho tendência ou facilidade a ganho de massa muscular, se eu tenho, por exemplo, para quem ainda não engravidou, né? Se eu tenho alguma tendência a aumentar o peso em excesso durante a gestação, como que é a minha resistência física. Acúmulo de gordura, por exemplo, acúmulo de gordura, determinada parte do corpo. Sim, e aí também. tem como reverter. Tem como fazer intervenções né? Geralmente através de uma equipe multidisciplinar, né? Então, o exame não vai te dizer assim, por exemplo, faça essa dieta, faça esse tipo de exercício. Ele vai chamar a atenção para alguns pontos que você tem alguma predisposição para te fazer olhar e pensar assim, talvez isso aqui não seja tão bom para mim, talvez seja melhor eu fazer dessa outra maneira, né? Porque hoje em dia também é muito comum, vamos ficar um pouquinho mais nesse assunto das dietas, porque se divulga agora é só comer carne, então a dieta só de frutas, legumes e verduras. E aí, quando vê a pessoa nem tem na sua estrutura um DNA que seja predisposto a esse tipo de dieta, e seja talvez outro, metabolize muito bem o carboidrato, e aí ela pode comer mais carboidrato. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, para prevenir, no caso, doenças, né? Já que a gente citou o câncer, mas existem outras várias que podem ser evitadas a partir de um raio-x do DNA. Alguns exemplos poderiam ser citados? Esse exame especificamente, ele não vai falar de doenças. Ele dá algumas, por exemplo, assim, uma intolerância alimentar. Ele dá isso, por exemplo, ele avalia frente à glicose, à insulina, como é que você metaboliza a cafeína, como é que é a metabolização do álcool, mas as doenças especificamente, esse exame, o Somos Equilíbrio, ele não vai falar, tá? Tem Existem algum outro tipo outros de exames que são mais voltados para essa área. Uma coisa que é legal a gente falar, né, Alda, é que esse exame, só para te ter uma ideia, assim, eu falei bem brevemente, ele tem mais de 100 páginas. É como se fosse um livro um dossiê do seu DNA, né? Então, assim, ele é realmente muito completo. E até para auxiliar o paciente, auxiliar a equipe que apoia esse paciente de médico, nutricionista, endócrino, profissional educador físico, ele traz junto a possibilidade do paciente estar incluído no exame, fazer uma consulta com um geneticista. O que esse geneticista vai fazer? É um profissional que vai te auxiliar a interpretar aquele resultado, porque realmente ele é muito complexo, né? Então esse profissional ele vai traduzir para ti aquilo que está escrito ali no teu laudo, chamando atenção para esses pontos que são mais importantes para você. E Daiane, acho que a Alda poderia complementar sobre essas descobertas, aprofundar um pouquinho mais sobre essas descobertas do Somos Equilíbrio, desse exame que se chama Somos Equilíbrio, as mais recentes.
O Somos Equilíbrio, como a Daiane vinha falando, né? Então ele é focado nesses 5 pilares, que ela já detalhou alguns pontos, né? Acho que a parte do sono, né? Então ele tem também, ele mostra como o nosso corpo, a necessidade que o nosso corpo tem. Então assim, eu faço exercício melhor de manhã, o meu rendimento é melhor à noite. Então o exame vai te mostrar, vai conseguir te mostrar realmente para ti, personalizado, né? Pelo teu DNA, qual que é o teu melhor horário para as atividades, né? E ele traz também resposta a alguns medicamentos. Então, ali tem vários medicamentos que ele vai mostrar como que é o teu metabolismo frente àquele medicamento. Então, na parte feminina tem os anticoncepcionais orais, também alguns que são avaliados ali no exame, o risco para o tromboembolismo frente ao uso desses medicamentos. Então, eu acho que aí completa, assim, os 5 pilares, né, do Somos Equilíbrio. A nutrição, a parte da atividade física, o sono e o estresse, a parte dos medicamentos e tem também a nossa pele. Então, como no final, assim, ainda ele traz essa parte, assim, de flacidez, como é que é a nossa resposta ao fotoenvelhecimento, então a luz solar, se eu tenho que ter algum cuidado a mais, né, com relação a rugas, flacidez, até o cabelo branco mesmo, se eu tenho alguma tendência a ter um cabelo branco precocemente. Então ele completa esse mapeamento. Incrível. E tem esse outro exame que é mais ligado à família, é o teste da família, isso, da família Somos. E aí seria mais ligado à saúde da mulher? Isso, então agora a gente está chegando no Outubro Rosa, né? Então a gente sempre chama mais atenção ainda, né, à saúde da mulher. O Somos Mulher, ele chama Somos Mulher. Esse é o nome. É Somos Equilíbrio, que é o que nós falamos até agora, e aí esse outro é o Somos Mulher. Somos Mulher. Tá. Ele é um exame realmente focado na saúde da mulher. Então ele contempla as fases dessa mulher. Então, ele tem genes relacionados à investigação da fertilidade, genes relacionados à gestação, então, que são importantes, que devem ser observados durante a gestação. Tem alguns genes relacionados também à menopausa, então, características importantes da menopausa que a gente já pode saber precocemente, e também genes relacionados ao câncer, então o câncer de mama, o de ovário, de útero, que é muito prevalente então nas mulheres. Então esse exame faz todo esse cuidado, esse olhar personalizado para a saúde da mulher. Isso para a prevenção é excelente. Quantas coisas podem ser minimizadas a partir de um olhar assim mais aprofundado? Esse é o objetivo, é um dos objetivos do exame genético, né? É tu ter aquele olhar individualizado. Então, como a gente falou lá no início, a dieta só com carne para mim não funciona. Não funciona por quê? Então, é aquela questão de não se ter um tratamento único para todo paciente, não olhar para aquele paciente como um ser único e tratar ele conforme o seu DNA. Então, a chance de a gente ter resultados muito mais efetivos, né, personalizados. É isso que a análise genética nos mostra. Certo. Nossa, essa conversa está incrível. Estou muito curiosa ainda por outros detalhes, mas a gente vai ver depois do intervalo, saber como é feita a coleta, se está disponível, né, aqui em Passo Fundo, quando que chegou aqui em Passo Fundo e outros benefícios depois do intervalo. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O Câmara Saúde está de volta. Hoje estamos falando sobre DNA, exames de DNA que fazem um verdadeiro raio-x da sua saúde e também da sua qualidade de vida. E agora também estão disponíveis 2 serviços que se chamam a assessoria científica
E aconselhamento genético. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Alda, de que forma, a partir desses serviços, vocês podem estar contribuindo com os pacientes? O nosso canal de assessoria científica, ele é um canal exclusivo para o atendimento do nosso médico, do prescritor. Como que ele funciona? Então, ele vai falar diretamente com os nossos especialistas, né? Então, com conhecimento realmente sobre os exames para poder auxiliar, muitas vezes, a entender qual que é o melhor exame para aquele paciente, poder tirar alguma dúvida sobre metodologia, por exemplo, um teste genético precisa ser realizado por uma ou duas metodologias para que a gente tenha uma investigação completa, e também até mesmo no pós-laudo, então às vezes fica alguma dúvida referente ao resultado encontrado, então a gente está ali para dar esse suporte para o médico. E o aconselhamento genético, ele é realizado pelo médico geneticista. Então a gente tem alguns médicos que atendem via telemedicina, né? Então faz esse atendimento online e fazem a solicitação de alguns exames quando necessário, ou muitas vezes quando o paciente já fez algum painel, algum exame genético com o seu médico que lhe acompanha, ele está disponível para poder auxiliar no planejamento, para o acompanhamento desse paciente no pós-laudo. Então é um serviço bem completo que a gente busca oferecer para os nossos pacientes. Perfeito. E a coleta, como é feita para esses exames? A coleta para esses dois exames que a gente conversou há pouco, né, que é o Somos Equilíbrio e o Somos Mulher, ela é feita através de um tubo de sangue. Então são 5 ml de sangue e através daquilo a gente consegue fornecer todos esses itens, né, importantes, marcadores genéticos que vão auxiliar na conduta, né, promoção do bem-estar, da saúde do paciente. Precisa de uma solicitação médica? Esses exames, como eles se tratam de exames de prevenção, então a pessoa que deseja fazer, ela não tem um sintoma, ela não está investigando ou fazendo diagnóstico de alguma doença. Então não há necessidade de um pedido médico. Né? Então é só para frisar um pouquinho que na área da genética, dos exames de genética, a gente tem um grupo de exames que são destinados à prevenção, que a gente fala que são exames que são feitos como triagem, né? Então, são essas situações que a gente está conversando aqui. Então, eu quero conhecer um pouquinho mais do meu organismo para poder prever o futuro, para poder organizar uma conduta, como é que eu vou agir frente àquilo que eu descobri para ter uma saúde melhor no meu futuro. E a gente tem um outro grupo de exames, que daí, na maioria das vezes, existe a necessidade de um pedido médico, que são exames utilizados para diagnóstico, ou mesmo quando o paciente já tem um diagnóstico de alguma doença ou de alguma condição. Por que precisa o pedido médico? Porque o pedido médico, com o esclarecimento dos sinais e sintomas e tudo aquilo que a suspeita, né, diagnóstica do próprio médico, vão auxiliar no estudo, no desenvolvimento desse exame, para que o resultado, enfim, ele possa fazer o fechamento do diagnóstico ou auxiliar num diagnóstico diferencial, ou mesmo quando o paciente já tem um diagnóstico, por exemplo, num caso de câncer, ele pode orientar quanto ao tratamento que é mais adequado. Então, a gente pode dividir, digamos assim, os exames genéticos de uma maneira mais fácil da gente compreender em exames preventivos ou de triagem e os exames que são utilizados para diagnóstico. Sim, e esses da família Somos, eles demoram mais ou menos quanto tempo? Esses exames da família Somos demora 30 dias úteis para que você tenha o seu resultado na mão. E existe essa estrutura, né, de suporte com aconselhamento, vocês falaram, quando volta esse exame, que é praticamente um livro, né, 100 páginas, para ser analisado detalhadamente para fazer as devidas recomendações para o paciente. Nesse caso do Somos, ele já faz parte do exame. Então, quando o paciente ele vem e ele faz um exame da linha Somos, ao receber o resultado, ele já vai estar ali implícito dele agendar essa consulta. Então, já faz parte dos exames da linha Somos. Então, essa consulta para entender o exame, conversar, pode ser feito só com o paciente ou ele pode realizar junto com o profissional que lhe acompanha. Eu quero que o meu nutricionista ou o meu ginecologista, enfim, que me acompanhe esteja também na consulta, é possível. Então, pode fazer essa consulta aí interdisciplinar. Bem interessante. E existem outros exames também, nós falamos de 2, Somos Equilíbrio e o Somos Mulher, mas existem outros que são mais específicos.
Sim, na linha do diagnóstico, né, a gente tem uma procura bastante grande para aqueles, por exemplo, para pesquisa de câncer familiar, né? Então a gente tem painéis, mas aí pensando em diagnóstico e que cada paciente tenha que ter uma indicação específica para a realização do exame. Então a gente tem painéis que avaliam desde a genética do câncer de próstata, câncer de colo retal, câncer de mama. Existe um painel completo que avalia muitos genes, eu não sei a quantidade, Alda, que é o painel de câncer hereditário. Então ali ele vai fazer como um mapeamento dos genes que são os principais marcadores para a pesquisa dos principais tipos de câncer, aqueles que têm uma incidência maior na nossa população. E daí para esses exames, sim, como eu falei antes, há necessidade de um encaminhamento médico, né? Então, não há indicação de toda a população, porque deseja saber se tem câncer, sair fazendo esse exame. Porque a incidência do câncer de origem genética geralmente fica em torno de 10% dos cânceres, né? Dependendo especificamente do tipo de câncer. Então, quando existe um histórico na família, às vezes quando esse câncer acontece em uma idade mais cedo, né? Por exemplo, abaixo dos 40 anos, talvez haja indicação de se conversar com o profissional que faz o acompanhamento para realizar esses exames no sentido de prevenir, né? No sentido da gente poder fazer alguma coisa e não esperar o câncer acontecer. E o Somos Bebê? Aí qualquer uma de vocês duas pode, fiquem à vontade, quem se sentir mais confortável de falar sobre o Somos Bebê, que nós estávamos aqui nos bastidores comentando e fiquei bastante curiosa de entender esse exame. Somos Bebê, ele também é um teste de triagem, né? Então ele é feito através de um swab bucal, porque justamente é o bebê, né? Então ele é uma coleta mais delicada, a gente faz um raspado da mucosa bucal e ele analisa diversas doenças genéticas. Então quando a criança nasce, logo que nasce, faz o teste do pezinho, né? Então o teste do pezinho, ele analisa as doenças, ele faz análise bioquímica para algumas doenças. A gente tem painéis, testes do pezinho mais completos, mais básicos para fazer essa análise bioquímica. E o Somos Bebê, ele vem para complementar esse teste do pezinho, ele faz uma triagem genética. Então o foco dele são doenças tratáveis, né? Então são doenças que a gente pode intervir ainda na primeira infância, para que a criança muitas vezes nem desenvolva o sintoma. Então eu tenho uma ação de maneira preventiva, né? Por exemplo, alguma intolerância alimentar que a criança venha a desenvolver, por exemplo, não consegue metabolizar algum tipo de aminoácido. Então, a gente nem faz essa introdução alimentar, né? Já faz uma introdução restrita para que a criança não venha a ter nenhuma sequela dessa introdução alimentar ou alguma toxicidade referente a isso. A própria diabetes, por exemplo, que é um exemplo bem próximo da gente, né? Todo mundo conhece alguém que tem diabetes. Existe um tipo de diabetes que é mais relacionado à genética. Então, por exemplo, se a gente descobre isso no nosso bebê, ainda quando está com 1 mês lá da idade, a gente vai olhar para a alimentação, para a atividade física, para essa criança durante o seu desenvolvimento de uma maneira diferente, né? Alergias também? Algum tipo de alergia? Alergias ele não pega, abrange. São doenças assim, mais... Há alguma possibilidade de avaliar questões ligadas ao autismo? Porque hoje em dia tantas crianças têm autismo, isso também pode ser verificado em algum desses exames? A questão do autismo não nesse, né, no Somos Bebê não é o foco, né, são doenças tratáveis, como eu falei antes, então não contempla nesse painel. Mas a investigação do autismo, ela pode sim seguir um roteiro, né, e aí tem alguns exames que já são preconizados, que a gente começa por uma investigação mais básica e aí vai seguindo, aumentando a complexidade desses exames até a gente chegar num fator. Muitas vezes ele não é genético, né? Então a gente pode seguir todo um encaminhamento de exames e entender que ele não tem um fator genético. Mas ter ou não ter é importante para quê? Para o tratamento dessa criança, até para o planejamento dessa família, se ela pensa em ter, né, um novo filho. Então, toda essa questão genética, aí tem que conversar com o médico
que acompanha, entender a necessidade, né, de fazer o ganho que essa família vai ter com esse resultado. Então, é uma avaliação que o médico faz, né, e aí, quando ele acha necessário, ele encaminha e se segue esse protocolo de investigação genética. Uhum. Tem um outro exame bem interessante que ele está disponível para nós aqui no interior do estado, digamos assim, desde mais ou menos dezembro do ano passado, que é o exame se chama Precivid. Esse exame ele é um auxiliar no diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, ele tem entrado principalmente por indicação de geriatras e de neurologistas, justamente para auxiliar nesse diagnóstico, que muitas vezes ele é clínico, ele é feito através de exames de imagem, mas a grande inovação, digamos assim, desse teste, que é um teste bioquímico, na verdade, que ele traz ali a dosagem de 2 proteínas, é que ele te dá um índice. Uhum. E esse índice, que é como um score, ele vai classificar a chance daquele paciente ter ou não ter a presença de placas amiloides cerebrais, que quando elas estão presentes, isso está fortemente relacionado com a doença de Alzheimer. Então, assim, é um procedimento anterior à manifestação da patologia da doença. Não, esse caso já tem que ter algum marcador específico? Esse caso especificamente, a indicação é que o paciente já apresente algum sinal ou sintoma, um declínio cognitivo leve, já esteja sendo avaliado, né, por um profissional para diagnóstico diferencial de tipos de demência. Mas também é uma revolução, porque você consegue através de uma amostra de sangue. Então, é um procedimento indolor, você não precisa submeter o paciente a um procedimento mais complexo, né? Enfim, que está disponível também para a gente realizar esse exame. Agora, no intervalo, nós conversávamos também sobre a melhora da qualidade do sono a partir de exames de DNA. De que forma isso acontece? Porque melhora a tua rotina, o teu desempenho durante a rotina, e isso acaba interferindo também na qualidade do teu sono, porque hoje em dia essa questão do sono muitas pessoas têm essa queixa de que dormem mal, não conseguem dormir. De alguma forma, esses exames, e aí me refiro a todos que vocês estão trazendo, podem contribuir nesse sentido? O Somos Equilíbrio, que é aquele primeiro exame que eu falei, ele traz algumas características genéticas que são relacionadas ao sono. Então, por exemplo, ele vai trazer o teu cronótipo, né? Então, qual é o período de sono que é ideal para você? Talvez a gente não consiga se adaptar, né, à nossa rotina, àquele período que é o mais ideal. Mas ele traz também, por exemplo, assim, como que vai ser a qualidade do teu sono, como que é frente ao estresse. Como que é a metabolização da cafeína para ti, por exemplo, que são coisas que interferem diretamente na qualidade do nosso sono. Claro. Né? Porque então, se toma café às 7 horas da noite, não vai ter uma boa qualidade. E a gente sabe, porque a gente ouve nas conversas assim, que não, para mim, ok, eu posso tomar chimarrão, eu posso tomar um café no final da tarde ou de noite que não interfere no meu sono. Mas para algumas pessoas isso faz muita diferença. Sim. Então é mais ou menos nesse sentido que ele traz essas contribuições aí. Nossa, incrível, incrível. Bom saber que isso existe aqui em Passo Fundo e que está à disposição. E o valor é um valor relativamente acessível. Então, ainda não é disponível pelo Sistema Único de Saúde, mas quem sabe em algum tempo a gente consiga ter isso também disponibilizado pelo SUS. Muito obrigada pelos esclarecimentos, espero que também as pessoas que estejam nos acompanhando, que isso tenha contribuído, ou seja, existem possibilidades de você melhorar a sua qualidade de vida, de você potencializar a sua saúde, de prevenir muitas coisas a partir de exames de DNA. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença, pelos esclarecimentos e ficamos à disposição de vocês para outras novidades. Okay. Nós que agradecemos. Obrigada. Uma boa noite a todos. O Câmara Saúde de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.